Salve, salve amigos do Blablalogia, aqui quem fala é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, do canal Space Today aqui no YouTube e trago para vocês mais um Guia do Espaço. E nesse programa eu vou falar para vocês uma pesquisa muito legal, foi publicada no Max Planck Institute. Esse é um instituto muito famoso que ele faz estudos de astronomia, astrofísica e do sistema solar. E dois pesquisadores do Max Planck Institute publicaram um artigo falando sobre como a vida provavelmente começou na Terra. Esse lance, de início da vida na Terra é uma das perguntas aí que intriga muito os cientistas. Não só pelo fato para saber como que a vida realmente começou aqui no planeta, mas também para tentar procurar vida em outros lugares do universo. Isso aí também é muito importante para a gente ter essa ideia. Esses pesquisadores, então, só tem uma maneira, Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Só tem uma maneira de você saber como que a vida começou. É muito difícil hoje você ter alguma amostra daquela época, você não vai ter mesmo. Então, o que esses pesquisadores fazem? Eles pegam e constroem os modelos computacionais. E os modelos computacionais precisam ter uma determinada complexidade. Quando eles levam em consideração fatores astronômicos, biológicos, químicos e geológicos, todos esses somados, aí você tem um modelo bem fiel do que pode ter acontecido com a Terra lá no início da sua formação, porque a vida na Terra está muito ligada ao processo lá de formação da Terra, nós vamos entender daqui a pouquinho isso aí. O que acontece é o seguinte, que além de você construir esse modelo, você tem que ter pesquisadores que estejam com vontade de construir esse modelo, porque não é fácil, demanda horas e horas rodando simulações e não é fácil você programar tudo isso. Então, para vocês terem uma ideia, isso que eu estou trazendo aqui para vocês foi a primeira vez até hoje que um modelo com toda essa complexidade ele foi rodado. Então, o que esses pesquisadores descobriram com esse modelo deles? Eles descobriram algo que vem apoiar uma hipótese que já existia antes. Nós vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco. O que esses pesquisadores descobriram foi que a vida na Terra, ela começou logo depois. A Terra se formou, o sistema solar e o planeta Terra se formaram aí há cerca de 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás, tá? Isso aí é a época da formação da Terra. Só que nessa época a Terra era muito quente. Na verdade, a Terra era uma bola de lava. Tenha essa imagem na cabeça. Era uma esfera de lava. Pouco tempo depois, alguns milhões, centenas de milhões de anos depois, a Terra começou a passar por alguns processos e ela começou a esfriar. Quando ela começou a esfriar, ela teve as condições de ter água no estado líquido na sua superfície, porque lá no começo não tinha como. Qualquer água, qualquer coisa que ficasse na superfície da Terra era evaporada. Depois de um tempo, a Terra teve condições de ter água em estado líquido na sua superfície. A gente já sabe, ou pelo menos a gente acredita, que a vida como a gente conhece, aqui tem um parênteses um pouco grande que eu preciso falar para vocês. Uma coisa minha, tá? Quando eu falo em vida, eu falo na vida como a gente conhece. Eu não falo em vida baseada em outros elementos, em vida que pode existir em outros lugares, em vida de extremófilos e coisa do tipo. Eu falo da vida como a gente conhece. A vida nossa, a nossa vida evoluída que a gente tem aqui. Se é evoluído ou não, pode até ter uma discussão sobre isso, mas não vem ao caso aqui agora. Mas a vida como a gente conhece, a gente acredita que ela dependa da água. Precisa ter água no estado líquido para que tenha essa vida. Por isso que os astrônomos, eles definiram a tal da zona habitável dos exoplanetas, das estrelas, na verdade, que é a região, a distância que você está da estrela, a luminosidade, a energia e tudo mais que chega da estrela, que mantém naquele planeta que está ali a água em estado líquido na sua superfície. Se você não tiver água em estado líquido na superfície, você não consegue gerar a vida da maneira como a gente conhece. Então, algumas centenas de milhões de anos depois que a Terra começou a esfriar, ela teve essas condições de ter a água na superfície. E o que aconteceu nesse período? Nesse período, a Terra era muito bombardeada por asteroides, por cometas, por objetos. O sistema solar teve uma época que é a chamada Era do Grande Bombardeamento, que a Terra e os planetas aqui mais internos, Mercúrio, Vênus, Terra, por isso que Mercúrio tem tanta cratera, vem dessa época, porque a Lua tem tanta cratera, vem dessa época,
que foi a época do grande bombardeamento. A Terra tem também, só que essas crateras já foram, né? A Terra é um planeta geologicamente ativo, então você tem formação de oceano, subducção de placas, e isso aí vai destruindo essas crateras que existiam. Mas lá no começo a Terra sofreu um grande bombardeamento. E esse bombardeamento, principalmente dos asteroides, foi fundamental para a vida. Porque já se sabe hoje de pesquisas feitas em asteroides que os asteroides possuem os chamados blocos fundamentais da vida no seu interior, que são ali determinadas moléculas mais complexas, moléculas essas que podem se combinar para formar o famoso RNA. O RNA, que é o responsável pela multiplicação ali das células, pela, digamos assim, clonagem das células, né? O RNA que é muito importante para a vida, porque se você consegue formar RNA, o RNA começa a se autoduplicar ali e com isso a vida começa então realmente a florescer. E os blocos fundamentais ali, os açúcares, tudo que precisa para a formação do RNA, a gente já sabe que tem nos asteroides. Então o que aconteceu? Os asteroides começaram a bombardear a Terra, e ao bombardear a Terra, eles trouxeram para cá os blocos fundamentais do RNA. Isso, na água, conseguiu então fazer com que a vida florescesse. Essa hipótese, ela tem um nome. Ela chama Little Worm Ponds. Tá? Então, essa é a hipótese conhecida aí. Eu vou pedir desculpa pro pessoal da biologia e tal, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam aí. Mas existe essa hipótese das Little Worm Ponds, que seriam piscinas, pequenas piscinas aquecidas, digamos, uma tradução bem livre, tá? Ou piscinas, ou lagos, ou o que quer que seja. Mas são pequenas piscinas, eu vou falar piscinas, tá? Vocês entendem aí o que é. Piscinas naturais, de água quente. A água, nesse período aí, ela precisava estar numa certa temperatura. E o que acontecia? Você tinha uma pequena piscininha aqui, que era rasa. O asteroide se chocava, trazendo aqueles blocos fundamentais para a vida. Na água quente, aquilo ali conseguia ganhar uma certa energia e tudo mais, e começava a formar o RNA. O lance é que essa água depois ela evaporava, e ficavam ali aquelas moléculas e tudo mais, e aquilo ali começava a se autoduplicar. De repente, aquela piscina era preenchida de novo por água, porque a Terra era muito dinâmica. Era preenchida de novo, vinha mais asteroides, e esse foi o ciclo que acabou acontecendo com a Terra para a vida florescer. A gente já sabia disso? Mais ou menos sim, porque essa hipótese das Little Worm Ponds é a hipótese mais, digamos assim, que mais vigente, né? mais forte sobre a formação da vida na Terra. O problema é que a gente não tinha assim tantas evidências, e agora esses pesquisadores do Max Planck Institute, eles simularam isso no computador. Então eles construíram um algoritmo que respeitasse todos esses parâmetros astronômicos, geológicos, de formação planetária, químicos e biológicos. Colocaram tudo isso, rodaram as simulações e chegaram a essa conclusão. Deixaram lá rodando por milhões e milhões de anos, óbvio que no computador isso são meses ou alguns anos rodando, e com isso eles viram que, através de todo esse processo, a vida começou a florescer. O mais legal é o seguinte, a Terra era repleta dessas Little Worm Ponds. Então batia um asteroide num lugar, um asteroide no outro e tudo mais. Bastava isso eles dizem na pesquisa deles, bastava que uma dessas Little Worm Ponds começasse a ter essa autoduplicação do RNA para que a vida começasse a florescer da maneira que floresceu. Então é um trabalho muito legal. Eu vou deixar aqui na descrição os links, tá? Para o Max Planck Institute. O artigo, eu não consegui o artigo original, mas eu vou deixar o link aqui para quem quiser entrar lá para dar uma lida, pelo menos no abstract e tal. Eu vou deixar aqui na descrição. Mas é muito interessante, tentando aí resolver esse lance de como a vida se originou. Qual que são as implicações de tudo isso? Se a gente observar hoje um sistema planetário numa determinada idade, que a gente sabe isso por conta da sua estrela, a gente pode começar a entender aquele sistema planetário através disso. Por exemplo, os astrônomos já conseguiram observar nuvens de cometas, nuvens de asteroides em outros sistemas planetários, ou seja, podem ser sistemas mais novos. Se tiver algum planeta na zona habitável, esse exoplaneta, na verdade, pode passar por processo de bombardeamento, e por que não a vida também florescer em outro lugar? Isso é uma outra discussão
que não é tão simples assim. Mas é uma das aplicações. E a outra principal é entender mesmo como que a vida começou aqui na Terra. Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no Blablalogia para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão. Voadora com tudo no peito like. Peço desculpa que semana passada não teve vídeo. Desculpa aí, Emílio, desculpa aí toda a galera do Blablalogia. Mas eu vou tentar não falhar mais com vocês. Nunca se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, favorite o vídeo, divulgue isso para todo mundo. Obrigado e fui.